Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 16, verso 9. Está escrito assim: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Gente, esse versículo ele fala muito aos nossos corações. Por quê? Porque a gente faz planos, né? A gente faz planos, né? A gente quer decidir muita coisa e é interessante a gente fazer planos, a gente precisa fazer planos, a gente precisa de planejar, tá? Todo ser humano ele precisa de ter um planejamento, né? Mas está escrito aqui, a parte B do versículo, mas é o Senhor que dirige os passos. Na verdade, é Deus que vai dar a palavra final. Ele que vai dar a palavra final. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso Pai. Ele nos conhece verdadeiramente como somos, tá? Ele conhece a nossa estrutura. Então, ele te conhece, tá? No fundo da sua alma. O seu Pai Celestial, ele te conhece e ele sabe exatamente o que é melhor para você. Às vezes, nem você mesmo sabe. Às vezes, nem você mesmo sabe, mas o Pai Celestial, ele sabe. E ele tem um caminho perfeito para você caminhar, tá? E nós vamos aprender aqui no Provérbios 16 que Deus ele está muito interessado em nós. Ele está muito interessado em você. Ele deseja estar envolvido em todos os aspectos da sua vida. Então, olha só, Deus ele está interessado em nós e ele está interessado em todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas. Ele está interessado, tá? Ele deseja participar da nossa vida como nosso pai e nós como filhas dele, nós como filhos dele. Então, ele deseja participar, tá? Ele deseja estar envolvido, sabe? Em todas as áreas da nossa vida, ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, tá? Por quê? Porque ele, sendo esse Pai maravilhoso, que não nos tratou segundo os nossos pecados, porque somos pecadores, e não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, mas como um pai que se compadece dos seus filhos, né? Assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Então, ele tem o melhor para os seus filhos, tá? Esse Pai celestial, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Então, gente, Deus, ele sempre vai dar a última palavra, sabia? Vocês já receberam alguma notícia do médico? Às vezes o médico chegou e falou assim: não tem mais jeito, tá? Esse é o diagnóstico e para esse diagnóstico não tem mais jeito. Vocês já ouviram essa palavra de algum médico? Pois é, eu quero dizer para você que é a última palavra do Senhor, tá? Não importa qual foi o diagnóstico, não importa o que o médico falou, tá? A última palavra é do Senhor, é do Pai, tá? É do Pai. Então, aqui no Provérbios de número 16, verso 1, está escrito assim: o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, tá? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca de Deus. Então, é normal, é comum e é certo nós planejarmos. Nós precisamos fazer sim os nossos planos, precisamos planejar sim, tá? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca do Senhor, tá? Então, isso é importante, nós sabermos, tá? Que a última palavra é de quem? A última palavra é do Senhor, tá, gente? A última palavra é do Senhor. E o nosso Senhor, ele é fiel, tá? Então é importante nós fazermos os nossos planos, nós devemos fazer, nós devemos planejar. Nós planejamos e Deus, ele é que alinha os nossos planos.
sabia? É Ele que alinha os nossos planos, né? A palavra está escrito lá no Salmo de número 37, verso de número 5, que diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, qual é a sua parte nesse versículo aí? A sua parte é o quê? É entregar, né? Você entregou? Entregou. Então, você vai entregar a sua parte. Você vai confiar no Senhor, tá? E a parte de Deus, sabe qual é? É o tudo fará. Então, a sua parte é entregar, é confiar, e a parte de Deus é fazer, tá? E Ele faz, gente, o nosso Deus, Ele continua o mesmo, Ele faz, tá? Então, gente, é muito importante quando nós estabelecemos os objetivos, tá? Que nós queremos. É importante nós estabelecermos, tá? Os objetivos, tá? Como alvo de, por exemplo, ser uma serva de Deus mais fervorosa, ser um servo de Deus mais fervoroso, né? Mais poderoso no espírito, mais forte no espírito, na palavra, na oração, no jejum, né? Por exemplo, como ser uma mãe mais amorosa, né? Usando o nosso tempo, sabendo servir as outras pessoas, né? Sendo mordomo do Senhor, porque, gente, nós somos mordomos aqui nessa terra. Se Deus nos deu alguma coisa, é para quê? É para a gente poder gerenciar isso, sabia? Para quê? Para a glória do nome dele. Porque na verdade Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. E ele nos confiou algumas coisas. Para quê? Para a gente tomar conta para ele. Sabia? Então, por exemplo, a vida que você tem. Deus nos deu a vida. Ele espera que essa vida que ele te deu seja ela bem vivida. Seja vivida para a glória dele. Tá? E uma vida bem vivida, gente, não é só quem tem dinheiro, não. A vida bem vivida é quando você desfruta da vida que você tem, sendo feliz e agradecida pelo que você já tem. Tá? É quando você tem contentamento naquilo que você recebeu de Deus. Isso é viver uma vida bem vivida, tá? Uma vida bem-sucedida. Então, veja bem, Deus, ele deseja que nós vivamos uma vida que venha agradar a ele. Eu sempre vou falar sobre isso, gente. A vida que vai agradar ao Senhor, tá? É o que Deus busca nesse tempo. Homens e mulheres que agradam o coração dele. Então a gente precisa de verdadeiramente falar: Senhor, eu estou te agradando com a minha vida? Eu estou te agradando com os planos que eu estou planejando para frente? Isso, Senhor, está no coração do Senhor? Isso te agrada? Porque se não agrada a Deus, gente, não é para estar no nosso coração. Não é para estar no nosso coração. Então eu preciso de apresentar tudo isso ao Senhor. É interessante que mesmo nesse Provérbios 16, verso de número... Deixa eu olhar aqui, deixa eu só conferir se é o verso de número 3 que fala. É ele mesmo, é o verso de número 3 que fala assim, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus projetos serão bem-sucedidos. Então você precisa consagrar ao Senhor aquilo que você faz todos os dias. Você precisa consagrar ao Senhor a sua vida, você precisa consagrar ao Senhor a sua família, você precisa consagrar ao Senhor o seu casamento, você precisa consagrar ao Senhor seus filhos, você precisa consagrar ao Senhor o trabalho que você faz, entendeu? Você precisa consagrar ao Senhor tudo aquilo que você for fazer. Para quê? Primeiro, para que o nome dele seja conhecido, tá? Depois, para que o nome dele seja engrandecido. Porque quando o nome dele é conhecido e o nome dele é engrandecido através daquilo que ele te deu, que você está consagrando, sabe o que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-sucedida, tá? Vai ser bem-sucedida. Então, isso é muito importante, você consagrar o Senhor, tudo que você é, tudo que você faz e tudo que você tem, precisa ser consagrado ao Senhor. Tá?
como ser uma mãe, consagra isso, Senhor, tá? Uma boa mãe, uma boa esposa, né? Um bom mordomo, né? Sendo fiel naquilo que Deus te deu, tá? Em todos os papéis que Ele te deu, tá? Seja cuidando do seu dinheiro, tá? Então, assim, tudo isso, você precisa de juntar tudo isso e consagrar ao Senhor. É interessante que quando nós fazemos planos, como nós estamos falando de planejamento, nós precisamos de fazer os nossos planos, e eu sempre ensino as minhas alunas na mentoria que eu dou, que elas, quando elas têm algum sonho, algum plano, elas têm, primeira coisa, pegou uma caneta e pegou um papel e elas precisam anotar o que elas querem, o sonho delas, anota ali. Anotou o que elas sonham, o que elas querem para a vida delas, elas vão pegar e elas vão fazer, sabe o quê? Apresentar ao Senhor. Tá aqui, Senhor. Esse aqui, Senhor, é a lista de sonhos. Os meus sonhos estão aqui. Eu estou colocando em tuas mãos. Eu quero colocar em tuas mãos. Se for da tua vontade, que o Senhor conceda que eu alcance, Pai, que eu consiga fazer para a glória do teu nome. Então, é importante a gente apresentar. Mas deixa eu te falar, o consagrar aqui a Deus, essa lista de sonhos que você tem, é você orou, consagrou e fazendo. Porque se você começar a fazer e o Espírito Santo ministrar no seu coração, tá? Que é para você fazer, você vai fazer. Mas se você fez ali, listou tudo e você começou a sentir um aperto, porque o Espírito Santo fala, gente. O Espírito Santo fala aquilo que é para você fazer e aquilo que não é para você fazer. Então, é necessário a gente ter essa sensibilidade para poder ouvir a voz dele. Senhor, isso aqui é da tua vontade? Porque esse plano aqui, Senhor, eu fiz isso aqui, eu fiz esse plano é para agora, não é para agora? Então, gente, conversar com ele, ser sincera com ele, ser sincero com ele, porque na verdade, gente, Deus, o Pai, ele nos conhece. Ele sabe exatamente como somos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando, aquilo que a gente almeja, mas ele quer saber se a gente está sendo sincera com ele, se a gente está sendo sincero com ele. Então, o importante é você ser sincera com ele, sincero, e explicar para ele aquilo que ele já sabe. Porque o que ele quer? Ele quer um relacionamento com ele. Ele se importa, tá? Com a gente, com cada detalhe da nossa vida. Então, ele se importa. Então, ele quer ser adorado em tudo aquilo que você sonhar e planejar, tá? Ele quer que você apresente a ele, tá? Para que o nome dele seja glorificado. Deu para entender isso aí, gente? Eu acho que sim, né? Foi bem específico, né? Bem específico isso aí. Então, ele conhece, gente, até a intenção do nosso coração. Ele já conhece, ele já sabe. E eu quero ler isso aqui com vocês. Olha que coisa interessante, ó. Todos os caminhos do homem são puros aos olhos do Senhor, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, 2. Olha só, ó, lá em Jeremias, capítulo 17, verso de número 9, está escrito assim, ó, esta é uma mensagem semelhante, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, tá? Quem o conhecerá? Então, gente, eu paro aqui com esse versículo. E aqui eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, até o criminoso mais violento racionaliza o seu pecado para si mesmo. E, infelizmente, também somos capazes de achar que o que dizemos e fazemos está sempre certo, né? Que tudo que a gente faz está tudo limpo, né? Mas quando medimos as nossas motivações diante dos padrões de Deus, nós percebemos o erro do nosso caminho. Tá? Deus não se deixa enganar pelos nossos atos, tá? E olha lá para o nosso coração. Ele olha, tá? Ele olha para o nosso coração, tá? E ele julga as motivações. Com que motivação você está fazendo isso? Qual é a motivação que você está tendo?
com isso. Então, ele julga, ele olha, o nosso Deus, ele olha lá no nosso coração, porque o coração é enganoso, e ele julga o nosso coração. Ó, quando a nossa motivação é pura e limpa, é mais provável que façamos o que é certo. Já que motivações puras costumam produzir o quê? Ações corretas. Ações corretas. Então, gente, Deus, ele é maravilhoso. Ele sonda os nossos corações e ele nos conhece, tá? E ele conhece até a intenção do nosso coração. Vamos passar assim para o segundo ponto aqui, que está falando que Deus, ele honra o trabalho que o exalta. É importante nós estar sempre colocando aquilo que fazemos diante do Senhor, como eu li aqui, lá em Provérbios 16, né? 3, consagrando o Senhor, dedicando a Ele tudo aquilo que fazemos. Por quê? Porque Ele vai então estabelecer, né, a vontade dEle, porque a última palavra vem dEle. Então, a melhor forma de assegurar que os seus sonhos, os seus objetivos se tornem realidade é aquilo que eu falei, é dedicando, é consagrando, tá? É colocando diante do Senhor e confiando todos esses objetivos, esses sonhos ao Senhor. Desde o início, desde o início, você está apresentando o Senhor, tá? Porque Ele, então, vai estabelecer a vontade dEle e confiar nele, gente. Tem que confiar, né? Porque, na verdade, Deus tem um propósito em tudo, gente. Em tudo Deus tem um propósito. É interessante que outro dia eu escrevi lá no Instagram, eu fiz um post falando que tudo que acontece na nossa vida é bom e é necessário. Às vezes acontece uma coisa que não foi boa, mas é necessário. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem com a gente. Então, os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores, tá? E a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, tá? Então, nós vamos continuar com a palavra de Deus, porque Deus, ele tem um propósito para sua vida, tá? E ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. E nós já estamos encerrando, mas eu quero, antes de encerrar, eu quero deixar 3 versos da palavra de Deus que está escrito aqui, ó. Por exemplo, aqui, que do plano que Deus tem para nossa vida, esse plano é glorioso, é maravilhoso, né? Então, nós lemos aqui, né, a palavra de Deus aqui em Provérbios 16, 9, que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os passos, né? Nós podemos ver que é o Senhor que vai dirigir mesmo, o Senhor que vai dirigir os passos, tá? E o verso de número 1 do Provérbio 16, o Senhor vai dirigir os passos, a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor, e o Senhor é que procede toda decisão. Então, a última palavra vai ser do Senhor. A última palavra vai ser do Senhor. Então, é necessário que você confie a Deus a sua vida. É necessário que você confie a Deus o seu projeto. É necessário que você confie a Ele tudo que você faz, que você consagre tudo que você faz, tudo que você é, para que tudo seja bem estabelecido e o nome dele seja engrandecido. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, sua família, o seu lar muitíssimo.